O tema do nosso vídeo de hoje é a análise de um fundo imobiliário que nos últimos 12 meses pagou quase 10% de dividendos aos seus cotistas. Lembrando, como você já deve saber, que esse dividendo já é isento de imposto de renda. E hoje aqui a gente vai analisar a carteira dele, o tipo de fundo, o dividend yield, tudo que você precisa entender para saber se esse investimento vale a pena ou não. E como você já deve ter visto aí no título desse vídeo, o fundo imobiliário que a gente vai analisar hoje é o IRDM11 da gestora Iridium. E me responde aqui embaixo, você já investe nesse fundo? Você já tem ele na sua carteira de investimentos? E se você quer ver todos os detalhes sobre esse FII, já deixa o seu like nesse vídeo aqui embaixo e vamos comigo para a tela do meu computador. Bom, então vamos lá. Já estamos aqui agora na tela do meu computador. Vamos ver essa apresentaçãozinha que eu preparei com a nossa análise aqui do IRDM11. Então, primeiro um breve resumo aí sobre o fundo. Ele começou lá em março de 2018 e ele é gerido pela gestora Iridium, que é uma gestora bem conhecida no mercado financeiro, principalmente pelos seus fundos e seus produtos de renda fixa. Esse fundo imobiliário é um fundo do tipo híbrido. O foco dele são os papéis, né, os famosos CRIs. Mas, como a gente vai ver quando a gente for entrar a fundo na carteira do fundo, ele também tem uma parcela relevante da sua carteira investida em outros fundos imobiliários, como se fosse um FOF. Então, por isso que eu gosto de considerar ele como sendo um fundo híbrido. E um ponto importante aqui a falar é que ele teve emissão recentemente, né, captou mais dinheiro para aumentar o seu patrimônio. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, considerando o último relatório gerencial que a gente tem disponível do final do mês de julho de 2020, ele está com caixa aí bastante elevado, muito mais alto do que o normal. E eu já vou adiantar que eu acho ele um fundo muito bom, embora eu ainda não tenha ele na minha carteira. Então vamos começar aí a nossa análise. Começando por alguns indicadores que eu gosto de olhar sempre que eu vou investir, sempre que eu vou analisar algum fundo imobiliário. Então a cotação dele aí, né, o preço dele na última data que eu olhei, estava R$ 115,97 e um valor patrimonial de R$ 97,11. Então o indicador de P sobre VP dele, que é o preço sobre o valor patrimonial, está aí hoje em 1,19. Ele é um fundo que hoje tem um patrimônio líquido na casa de R$ 1 bilhão e uma liquidez média diária de 41 mil negociações. O dividend yield desse fundo, que se a gente considerar o último mês, estava ali em 0,73% e ele tem uma taxa de administração barra taxa de gestão, eles separam aí um pouquinho cada uma delas, sendo que no final é a mesma coisa, né? Vai tudo para o gestor do fundo, está hoje em 1% sobre o patrimônio total. E esse é um fundo que não cobra taxa de performance. Então vamos olhar agora e entender um pouquinho melhor a carteira desse fundo. Aqui eu peguei, desde o mês de dezembro de 2019, peguei 4 relatórios gerenciais para a gente ver como que essa carteira dele foi se transformando ao longo desse último ano aí basicamente. Então lá em dezembro a gente vê que ele tinha perto de 2/3 da carteira, ali, 62% em CRIs, 29% em outros fundos imobiliários e o restante aqui que estava como LCI ou Fundo de Investimento de Renda Fixa, que é esse FIRF, que eu até destaquei aqui que ambos são caixa desse fundo, se a gente somar dá um pouco mais de 8%. Aí quando a gente vai ver ali em março, no auge dessa crise de 2020, a gente vê que a carteira não mudou muito, continuou ali com 61% basicamente de CRIs, perto de 1/3 do fundo em fundos imobiliários, em cotas de outros FIIs, né? E o restante em caixa, dessa vez dividido aqui em LCI, fundos de renda fixa e LFT. São basicamente a mesma coisa, aqui está tudo considerado como caixa. A rentabilidade vai mudar muito pouco e é uma questão aí de praticidade, de facilidade, que o gestor preferiu alocar em um e não no outro, mas pra gente é basicamente tudo caixa. E o próximo mês, aqui em maio de 2020, a gente vê que ele aumentou um pouco a posição em CRIs, diminuiu um pouco a parcela em fundos imobiliários e ficou com caixa aí um pouquinho mais baixo, né, um pouco menos de 4% de caixa. Já quando a gente vai olhar a última carteira que a gente tem disponível do mês de julho de 2020, a gente vê que já está bem diferente, né? Isso porque eu já adiantei que teve a 7ª emissão liquidando agora no mês de julho, então o fundo captou mais 341 milhões, então ele aumentou em metade o patrimônio dele, estava na casa de 660, agora está 1 bilhão, então aumentou aí esses 340 milhões nessa última captação. E com isso, então, a gente vê que a parcela dele em CRIs caiu para perto de 48%,
que acabou sendo diluída com essa nova captação. A parcela de fundos imobiliários foi para 27% e o caixa do IRDM foi para casa de 25%, porque eles estão ainda alocando esse novo dinheiro que entrou no caixa do fundo. Então, ao longo dos próximos meses, isso aqui já vai se normalizar lá para perto de 5 a 10% do patrimônio do fundo. Agora vamos entender um pouco melhor os dividendos e o dividend yield desse fundo imobiliário. Então aqui eu puxei o histórico tanto dos dividendos em reais como do dividend yield em percentual, que é esse gráfico aqui de baixo. Então a gente vê que ambos acabam variando aí ao longo do tempo, mas tem uma certa estabilidade, né? Por mais que ele tenha vários altos e baixos, a gente vê que a média não foge muito. É um negócio que fica até um pouco mais claro quando a gente vai olhar os números mesmo, né? Ó, a média dos últimos 3 meses, 6 e 12, está sempre próxima ali de 0,70%. Assim como o dividend yield do último mês. Então eu particularmente, quando vou olhar um fundo imobiliário e vejo uma situação assim, eu entendo como sendo um ponto positivo. Quer dizer que o dividend yield desse fundo, no longo prazo, né, em períodos longos de tempo, ele é estável. E isso é muito positivo porque dá pra gente, como investidor, uma previsibilidade maior do nosso fluxo de caixa, né, de quanto dinheiro que a gente vai receber de proventos desse nosso investimento. Então vamos dar uma olhada agora no nosso checklist que a gente aprendeu na nossa live de número 8, que se você não assistiu ainda, dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Então o primeiro item aqui do nosso checklist é o P sobre VP. Eu gosto de sempre investir em fundos que tenham esse indicador até ali na casa de 1.10 mais ou menos. Esse está um pouco mais alto do que eu gostaria, está em 1.19. Então eu coloquei aqui como um ponto negativo. Já o dividend yield desse fundo, ele está acima dos 0,5% ao mês e é estável. 0,5% ao mês é meio que o meu alvo, né? A rentabilidade que eu busco quando eu vou fazer o investimento em fundos imobiliários, nessa classe de ativo. Então eu coloquei como um ponto positivo. O histórico crescente ou estável do dividend yield, também coloquei como um ponto positivo. O ideal é que fosse crescente, mas como ele tem uma parcela relevante das suas cotas investidas em outros fundos imobiliários, onde ele busca fazer um trading, né, comprar barato e vender caro, fazer um swing trade dessas cotas, é natural que esse dividend yield varie um pouco mais. A exemplo do que ocorre nos FOFs, por exemplo, porque é natural que o dividend yield seja maior nos meses onde há alguma venda de fundos imobiliários com lucro, porque esse lucro vai entrar no caixa do IRDM, ele vai distribuir para a gente como provento. Então isso daqui eu também entendi como sendo um ponto positivo. Aí tem 3 pontos aqui do nosso checklist que não importam quando eu vou analisar ou um FOF ou um fundo de papel, que é justamente o caso do IRDM 11, que são a vacância, os imóveis e os contratos que ele tem dos seus imóveis. Como ele não investe em imóveis diretamente, não tem por que a gente analisar esses 3 pontos. Então deixei aqui, vou pôr até de outra cor, para a gente destacar aqui. Vou deixar inclusive esse PDF disponível lá no meu grupo do Telegram. Se você quiser entrar para baixar, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição, tá? É de graça, pode ficar tranquilo, só entrar lá e baixar. Então vamos deixar aqui de amarelo para ficar diferente. E ele tem uma carteira bem diversificada, então é mais um ponto positivo que a gente vai colocar aqui. A maior posição dele em CRIs é de 2,5% do patrimônio total e a maior posição em fundos imobiliários é de 6,56%. Então, nem um pouco concentrado, tem uma carteira muito bem diversificada, o que para mim é um ponto positivo também. E agora eu queria destacar um ponto de atenção nesse fundo, que são essas novas emissões em relação ao patrimônio líquido dele. O gestor optou por ter um crescimento bem acelerado do patrimônio desse fundo através dessas novas captações. Então a gente olha aqui, ó, nesses últimos meses que eu olhei, em dezembro de 2019, ele teve a 5ª emissão desse fundo imobiliário, captou 190 milhões, foi para um PL de 500 milhões. E aí em março, 3 meses depois, ele captou mais 300 milhões, levando o PL lá para casa dos 760. E agora em julho teve mais uma emissão captando mais 340 milhões e o PL já passando de 1 bi. Então a gente vê que em 6 meses só o gestor dobrou o patrimônio desse fundo, saiu de 500 milhões para 1 bi. Eu preciso dizer, é claro, que ele conseguiu manter a performance do fundo boa, mas é um ponto de atenção a gente ficar de olho nessa relação performance do fundo, né, quanto de dividend yield, de rendimento que ele vai conseguir entregar para os seus cotistas em relação ao tamanho do fundo, porque aí tem um potencial conflito de interesse. Como o gestor recebe um percentual do PL, que é a taxa de administração,
ele sempre vai querer que o fundo seja o maior possível, porque quanto maior, mais dinheiro vai para o bolso do gestor. Então, só tomar um cuidado, ver se conforme o fundo está crescendo, se ele está conseguindo manter o seu mesmo padrão de rentabilidade. Se a gente perceber que o patrimônio começou a crescer e o dividend yield começou a cair, por exemplo, isso aí já deveria acender na nossa cabeça uma luz amarela aí para a gente ficar de olho e ver se esse comportamento continuar se repetindo. Na minha opinião, é um ponto negativo. Mas, lembrando, isso ainda não está acontecendo aqui no IRDM 11 e eu nem sei se vai acontecer. É só um ponto para você prestar atenção. E, por fim, então, qual que foi a minha análise, qual que foram as minhas conclusões sobre esse fundo imobiliário? Ele é um bom fundo e aqui tem um ponto positivo para destacar, que o gestor tem conseguido minimizar os impactos dos títulos que são indexados ao IPCA através desse ganho de capital que ele gerou na compra e venda das cotas dos fundos imobiliários. E se o que eu acabei de falar ficou um pouco confuso na sua cabeça, se você não entendeu nada do que eu falei, fica tranquilo. É o seguinte, esse fundo, ó, ele tem alguns indexadores diferentes na sua carteira. E isso aqui eu estou falando da parcela de CRIs, né? Porque a parte do patrimônio que está investida em outros fundos imobiliários, naturalmente é renda variável, não tem nenhum indexador. Mas se a gente olhar aqui, os CRIs, ó, tem 15% que está CDI+, a gente tem 1,72% que está IGP-DI, tem 11,40% IGPM e tem 20,70% que é IPCA. Ou seja, como a inflação do nosso país está em níveis historicamente baixos, a tendência é que essa parcela do patrimônio esteja rendendo menos do que o gestor esperava quando ele investiu. Com isso, seria natural que o fundo tivesse uma perda de rentabilidade por conta dessa parcela do patrimônio que está indexada ao IPCA, que está indexada ao CDI, que também caiu bastante recentemente. Mas o gestor conseguiu, através dessa parcela que está investida em fundos imobiliários, conseguiu aí manter uma rentabilidade alta, conseguiu continuar distribuindo bons proventos para os seus cotistas. Então, com isso, o fundo tem conseguido manter uma distribuição de rendimentos alta e resiliente. E aqui eu coloquei aquele item de atenção, né? Cuidado com o crescimento acelerado do patrimônio do fundo. Sempre atenção aí se o fundo continua crescendo e mantendo a boa performance, ou se os rendimentos, o dividend yield, começou a cair conforme o fundo foi ficando muito grande. Só um ponto de atenção. Devido a esse ponto e com tudo isso que eu falei, a minha nota para esse fundo, eu acho que fica justo aí dar uma nota 8 de um máximo de 10. E agora eu queria saber de você, que nota que você daria para esse fundo? Para você me responder aí nos comentários. E eu ainda não tenho ele na minha carteira, mas caso a performance dele continue boa, deve ser aí um dos próximos fundos que eu vou colocar na minha carteira pessoal. Mas não esquece, me conta aqui embaixo. Que nota que você daria para o IRDM 11? Ó só, lembrando, hein? Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, é apenas a minha opinião sobre esse fundo imobiliário. Mas, se você tiver gostado, aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que também gosta, também investe em fundos imobiliários. E, se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, aperta esse botão de inscreva-se aqui embaixo e vem fazer parte dessa nossa família de investidores. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.